Os amigos e amigas, nós estamos falando aí de forma mais detalhada, irmão, sobre a verdadeira democracia. Lembrando que essa verdadeira democracia, irmão, ela tem que ser estabelecida através do seu conhecimento. Saber discernir entre o que é o regime democrático e o que é uma ditadura. Então, a primeira coisa, você deve conhecer, ter conhecimento amplo na área. E mais que isso, você também saber onde, detalhadamente, os seus direitos estão sendo tirados e como ele deve ser restituído. Isso mesmo que eu falei, irmão. Você tem que saber detalhadamente onde os seus direitos estão sendo tirados, detalhadamente. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se você trabalha e o seu salário é baixo, não rende, é uma perda de um direito. Só que esse direito aí, não tem como o governo restituir ele, porque a moeda em si ela está desvalorizada. Ah, vamos aumentar o salário, mas ele aumenta o salário, mas as coisas aumentam junto, porque a moeda está desvalorizada. Então o governo ele não tem como estabelecer esse direito seu, né? De um baixo salário. O recurso que ele pode usar aí é aumentar o seu salário, mas quando ele aumenta o seu salário, aumenta todas as coisas e fica na mesma. Então, isso mostra a necessidade de você exigir diante de Deus esse direito. Mas para você exigir diante de Deus, você tem que passar a obedecer a Deus, a lei de Deus. Não é o caso seu agora no momento. Então, o primeiro recurso que se deve usar quando você identificar a perda do seu direito, que são muitas perdas, é exigir da oposição. Mas por exemplo, eu obedeço a lei de Deus. Por que eu não exijo de Deus? Porque as pessoas não estão obedecendo a lei de Deus. Se obedecer a lei de Deus, naturalmente esse direito será garantido. Então, o meu recurso, por exemplo, o recurso que eu estou usando agora, é a exigência de um regime democrático. A operação, o mecanismo operacional de uma democracia. É isso que eu estou exigindo agora. Isso de forma real. Não é aquela democracia forjada, criada pelos próprios ditadores. Tipo assim, criar uma oposição simplesmente para você votar na época de eleição. Eles passam o tempo inteiro unidos, juntinho ali, ferrando o povo. E aí quando chega o dia da eleição, quando está chegando os meses antes, eles vão lá criar uma oposição e que aquela oposição vai se rebelar contra o governo, tudo de forma programada, claro, né, combinado, para dar uma opção às pessoas votar. Isso aí é uma fraude, é um crime isso aí. É um crime. Estão forjando uma oposição que ela não existe. Eliminando, digamos assim, o efeito real de uma oposição. O que é o efeito real? É a exigência do seu direito. Direito individual, direito pessoal. Então a oposição ela tem que estar junto do povo, junto das pessoas prejudicadas com a perda do seu direito. Mas não tem como a oposição fazer isso porque a lei é a mesma, é verdade. Não tem como, né? Porque eles podem até ser penalizados na área financeira e também na área regimental. Como, por exemplo, agora o partido de oposição está sendo rigorosamente penalizado pelo governo. E por que acontece isso? Porque ele não obedece outra lei, ele obedece só uma lei. Então essa oposição aí, ela se constata como falsa justamente aí. Aí mostra também a necessidade de você passar a obedecer a lei de Deus. Isso mesmo. É uma lei alternativa que gera uma oposição verdadeira, inclusive estabelecendo uma democracia como nunca se viu sobre a terra. Então a única opção sua para que você possa estabelecer a lei de Deus é você passar a obedecer a lei de Deus. E
E aí a gente já fala para você o que você deve fazer para passar a obedecer a lei de Deus. Você tem que criar uma base com 3 pessoas. Essa base já é o mecanismo que você vai criar para a operação de uma democracia como nunca se viu sobre a Terra, né? Essa base é 3 leis em vez de uma lei só. E aí depois que você fazer essa base, você já começa a exercitar a verdadeira democracia. Porque aí vai vir também a força e a autoridade já para o lançamento da moeda privada. E a partir daí se estabelece um regime democrático como nunca se viu sobre a Terra. Então, você poderá agora identificar de forma detalhada o que lhe tira o seu direito individual. São direitos que o brasileiro, todos eles têm sofrido, irmão, com a perda desses direitos. Por isso que as pessoas às vezes buscam recursos de outro país. Por exemplo, para ter o direito de um trabalho e prosperar. Porque aqui no Brasil não existe esse direito. E não tem nem como exigir. Ah, vamos exigir da oposição. Como a oposição vai ter o recurso para garantir esse direito para você? Né? Só se for uma oposição criada através da lei de Deus. Isso mesmo. Porque a lei de Deus oferece o recurso, inclusive para solucionar os seus problemas na oposição. Né? Então aí a gente está falando isso aí, irmão, detalhadamente sobre esses direitos ser violados. Não é para você buscar, procurar exigir de governo, não. E nem mesmo da oposição. Como eu falei agora há pouco, a oposição no Brasil, ela está sujeita ao governo, está rendida ao governo. Então ela não tem força alguma. E sim recorrer à lei de Deus, para que seja criada uma oposição, onde verdadeiramente ela vai se oposicionar, ficar contra todos os males que afetam o seu viver, tirando os seus direitos.